Oi, gente. Nossa live de hoje, hein? Nossa live de hoje vai falar sobre uma coisa tão importante, né? Vai falar sobre a sexualidade, né? E eu tô vendo que já começaram a entrar pessoas. E eu, antes de começar a falar da nossa live de hoje, eu quero dizer para vocês que a live da doutora Margarete Dalcomo foi realmente uma live inspiradora e tem dado, assim, muita repercussão. Margarete foi, assim, sensacional, foi um dia muito difícil para ela estava muito triste, eu também estava por causa do falecimento do Dr. Ricardo Cruz, e realmente nós fizemos aqui tudo que a gente queria para homenageá-lo e também passar todas as informações para você que está nos assistindo. E hoje nós temos um convidado também maravilhoso, um médico que faz toda a diferença na vida das pessoas. Ele tem, assim, uma clínica enorme, trabalha há mais de 40 anos, que é o Dr. Paulo Rodrigues, que é um urologista, que vai falar com a gente sobre justamente a sexualidade em tempos de crise, né? O Paulo não está atendendo as pessoas do Covid, mas ele está atendendo a outra ponta, as pessoas que estão em casa, em isolamento, e que estão com problemas também por causa disso. E esses problemas são de várias ordens, né? E no caso a gente vai falar aqui sobre essa questão da sexualidade. Ele também vai dar uns alertas super importantes sobre criança, sobre mulheres, coisas que a gente não pensa que é do urologista, mas é. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Então aqui eu vou procurar agora o Paulo, que já me mandou aqui uma sinalização que já está aqui. Então já mandei. Vamos aguardar a entrada dele. Super urologista e uma pessoa muito querida também. Paulo, como vai? Tudo bem, Márcia? Prazer em te ver. Estava falando aqui de você, Paulo. Já vi que você... Eu estava ouvindo uma opção de coisa. Agora, Márcia, eu vou ter assessoria do meu assessor de imprensa, do Cláudio. O Cláudio está nos... Fiquei muito dependente do Cláudio, né? O Cláudio está nos assistindo em outro lugar. Eu muito pensei, perto ele vai. eu pensei que ele ia me ajudar, me largou aqui. Não, você está soberano. Está muito bem, ele está assistindo. O Paulo estava falando que você está tratando dos pacientes na outra ponta, né? Daquelas pessoas que estão em isolamento, né? E que por isso tem vários problemas acontecendo, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência nesse momento, do que você está vendo. O mais importante, quer dizer, é o confinamento. As pessoas todas, isso é mundial, e a gente tem lido artigos sobre confinamento, até tem sido feito entrevistas com pessoas que andam de barco sozinhos, dão uma volta ao mundo para saber como é que é o confinamento. Quer dizer, confinamento passou a ser uma palavra de ordem. O que eu vejo aqui é quem mais sofre são as pessoas mais idosas. É interessante porque essas pessoas mais idosas já estão acostumadas a ficar em casa, a ficar muito em casa, mas desde o momento que você proíbe ela das coisas mínimas, que é ir ao supermercado, que é de ir à feira, que é de andar, conversar com a amiga na esquina, aquilo se transforma numa coisa muito ruim para eles. E, do ponto de vista médico, o confinamento, principalmente para todas as pessoas, está causando uma perda de músculo, uma perda muscular muito grande, que é a sarcopenia. Você não anda, você não se mexe, e a pessoa mais velha, é claro que a musculatura se definha em pouco tempo. Você pega um atleta, um halterofilista, se você botar ele confinado 30 dias, aquele músculo todo desaparece. Eu estou vendo aqui, pesando os doentes estão perdendo de 4 a 5 quilos em um ano, que eles normalmente vêm a cada ano aqui. Eles perdem de 4 a 5 quilos, e quando eu vou medir a barriga desses pacientes, é a mesma. Então, na verdade, eles perderam 4, 5 quilos de músculo. E com isso, você perde músculo, somente hoje mesmo eu estava falando com um doente aqui, você perde músculo da perna e passa a não levantar a perna direita. Você anda
como a gente dizia, garçom em final de noite, né? Ele não levanta mais o pé e tropeça muito. Então, todo dia tem um paciente me ligando que caiu, que quebrou a cabeça. E isso é muito importante. E tem alguns que moram sozinhos. Então, porque o filho diz, telefona, papai, não se mexe, não sai de casa, não pega nem na maçaneta da porta da rua. Quer dizer, Olha, deu ética do filho não visitar os pais, né? Mas, de qualquer maneira, eles se atrofiam e, com isso, estão caindo muito em casa. Então, tomar muito cuidado com falar em telefone andando pela casa. Tanto homens quanto mulheres, depois de uma certa idade, urinam uma, duas, até três vezes por noite. Essa ida ao banheiro à noite, é ela perigoso, né, Paulo? perigosíssima, Márcia, perigosíssima, porque está escuro, você às vezes tomou remédio para dormir, tomou um Rivotril, tomou um Pats, e está tudo escuro, tem o tapetinho do banheiro. Então, tirar essas coisas todas, ou o que é melhor ainda, você colocar algum tipo de dispositivo, um patinho, uma coisa assim do lado da sua cama, urina, e no dia seguinte despeja aquilo tudo. Quando eu, quando eu ofereço isso, eles ficam desesperados. Eles têm, Eu isso da nunca. reação da pessoa É, quando você oferece isso. duas coisas que para a pessoa idosa são terríveis: pedir para não dirigir carro e para não urinar no banheiro à noite. É engraçado, são as duas palavras que são proibitivas. Você não pode dirigir, você tem que urinar no patinho. Isso é uma coisa Isso horrível. Eu já pensei até em criar um patinho com grife. Você está entendendo? Criar um patinho com uma grife dessas especiais, aí o sujeito vai comprar o patinho de grife, é capaz, quem sabe, é um bom negócio para se a fazer. mais, né, Paulo? Patinho de grife, Agora, Paulo, a gente está aqui no nosso tema, que é a sexualidade, né, em momentos de crise. Você também observou que isso também teve um abalo entre as pessoas, entre os casais, nos homens? Como é que você observou isso? Evidentemente que a sexualidade envolve o ambiente, quer dizer, a ambientação faz parte da sexualidade. E com você, todo mundo andando de máscara, você dentro de casa, quer dizer, num lugar mais escuro, mais confinado, você não vê outras pessoas, você não desenvolve a sua sensibilidade. E com isso, a sexualidade dos casais caiu barbaramente. É uma queixa constante aqui no consultório. E muitos casais que já estão dormindo até em quarto separado, porque você sai na rua, eu não saio, aí você vai me contaminar. Então, dormir em quarto separado, não sei se ficou sendo um álibi ou se ficou sendo uma coisa realmente que por conta dessa baixa da sexualidade. Mas isso é real, é fato. É É fato. real. E em todas as faixas etárias, doutor Paulo? Tem Hein, Paulo? todas as faixas etárias, Márcia, todas. Você, tanto dos mais jovens quanto dos mais idosos. Então, não tem, é universal, porque você perdeu o ambiente. O ambiente é importante, a ambientação é importante. Você passa o tempo todo só vendo notícia ruim. Você está preocupado com seu neto, com seu filho, você está preocupado com seu pai ou com sua mãe. Então, isso tudo gera esse tipo de coisa, né? Agora, qual é o conselho que você dá nessa hora, Paulo? O conselho é de você não ter esse confinamento, não dizer para o pai, para a mãe, olha, você não pode sair. Não, eu acho que tem que haver uma flexibilização da recomendação. Eu sempre digo, olha, eu tenho um pai de 90 anos, você vai lá numa hora que seja de pouco movimento, bota uma máscara nele, desce com ele no playground do apartamento, dá uma volta para ele apanhar um sol. Isso é importante. Então, isso tudo vai movimentar a musculatura dele, vai movimentar a sensibilidade, os olhos, os ouvidos, tudo mais. Porque você confinar um indivíduo mais velho, você está praticamente acabando com ele, né? Agora, Paulo, e para os casais que vão aí, dizem que estão com esse problema que a falta de libido, né?
sexualidade que ficou prejudicada com isso tudo. Como é que é o seu aconselhamento? Aí não tem muito aconselhamento, né, Márcia? Não, eu constato, aí dizer, ó, isso é uma verdade, vocês têm que ter algum tipo de criatividade. Mas é difícil, é muito difícil. Não tem muita saída, não, Márcia. Sem, eu ouço e tudo bem, concordo com o paciente, mas não posso começar a fazer autoajuda com ele, não. Mas e o Viagra não mudou um pouco o comportamento desse É, problema? todos, desse problema não. O Viagra, que antecede isso tudo, começa nos anos 90 e pouco, o Viagra foi uma revolução, quer dizer, na vida, na sexualidade das pessoas, porque você passou a que os pacientes que já não tinham mais ereção conseguissem ter ereção. Então, isso modificou o comportamento dos casais. Muitas vezes, casais que já não tinham relação há muitos anos e voltaram a ter relação. E, às vezes, até a esposa já achando até mais difícil, ela não está, porque, na verdade, existe uma diferença enorme de homem para mulher. O homem não tem menopausa, o homem ele pode ter até uma baixa de hormônio, você até repõe, mas ele não tem, a mulher vai a zero, quer dizer, ela fica apenas com sexo psíquico, enquanto que o homem tem o sexo hormonal. São coisas muito diferentes. Quer dizer, só resta para a mulher o sexo psíquico. Ela tem que dar tratos à bola para poder ter uma excitação, enquanto que o homem, o hormônio está circulando. É muito mais fácil. Pois Você vê o seguinte, só para entender o que é o é, sexo psíquico, isso, você isso. vê o sultão, ele castrava os meninos para que ficasse tomando conta das mulheres dele. Só É, que os- em determinada situação, ele castrar e tirar os dois testículos. Então, ele tirava os dois testículos dos meninos. E, com isso, ele colocava. Só que, em determinada situação, aquele menino já tinha tido uma experiência sexual. Então, ele tirou os testículos dele, ele ficou sem sexualidade hormonal, mas continuou porque ele lembrava de quando ele teve uma relação. E quando o sultão saía, ele fazia um estrago, né? esse que é o sexo psíquico, né? Porque Tem a ele do lembra. Ele não era. tem hormônio, mas ele lembra, ele sabe como é que faz. Ele Né? sabe como é que faz. Agora, estou vendo aqui uma pessoa perguntando, e a andropausa? Porque você falou que o homem faz também reposição hormonal, mas não seria o correspondente à menopausa feminina? Não, porque o homem não vai a zero, a mulher vai a zero. Quer dizer, os ovários terminam e ela fica completamente sem hormônio. Você pega um paciente aqui de 90 e poucos anos, ele tem paciente de 90 e poucos anos com os hormônios totalmente normais. É mesmo? E a gente percebe nitidamente que o paciente que tem o hormônio normal até uma idade dessa, de 90 e poucos anos, ele só chegou aos 90 e poucos anos, certamente, porque ele tem esse hormônio alto. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que o Uhum. hormônio faz com que a velhice seja mais lenta, que a sua descida seja mais lenta. E aquele indivíduo com hormônio muito baixo, ele fica mais velho rápido. Você vê o paciente com hormônio alto, já mais velho, você vê que ele tem uma outra, ele é mais rápido para falar, ele é mais rápido ele tem mais disposição, é nítido isso daí. Então, Quer dizer, tanto o hormônio masculino, assim, estando alto, seria um fator de longevidade dos homens. é, pelo menos de bem-estar e a gente não pode afirmar que ele viva mais, embora você tenha estudos, vários estudos, tem um em Boston famosíssimo, em que viram que os pacientes que tinham os hormônios
mais altos viveram mais. Quer dizer, mas isso são trabalhos de grandes números, mas sem muita sensibilidade no trabalho, mas existe. Quer dizer, que quem tem hormônio maior vive mais. É uma crença. Ô, Paulo, eu sei que tem pessoas que pensam, mas o Viagra pode deixar a pessoa mal e ter problemas de coração, né? Eu sei porque a gente falou um pouco antes, eu queria encaixar essa pergunta. E muita gente já tomou Viagra, morreu, porque o É, coração. Qual é a relação real disso tudo? eu acho que eu tenho certeza que a relação real disso tudo é que o remédio propicia ao paciente um exercício que ele não podia fazer. Quer dizer, ele não precisava tomar o Viagra. Se ele corresse para pegar o táxi, ele morreria também. Quer dizer, o que matou ele não foi o remédio. Mesmo sem ele tomar o Viagra, se ele correr para pegar o táxi, ele vai morrer porque ele deve ter uma situação coronariana instável, quase fechando. Aquela corrida é o suficiente para ele fechar e morrer, ter um infarto e morrer. Então, o que mata não é o remédio, é o exercício. Então, o conselho é o seguinte: faça pouco exercício. Tem que convencer as pessoas, né? É, Paulo, e essa coisa de que homem não gosta de ir a médico, que o homem fica mais assim, desconfiado, vai no urologista, isso ainda continua ou eles estão se tratando mais? isso daí, na verdade, houve uma reversão disso. Isso é coisa antiga, coisa de muitos anos atrás. Eu me recordo que nos anos 70, aqui no consultório, era comum pacientes vindo do norte, do nordeste, se consultar. Eu digo, caramba, você pega um avião, vem lá do Ceará, da Paraíba, para vir aqui, tem médico lá, disse, não, doutor, se eu for urologista lá, eu não posso encontrar com ele na rua depois, é muito ruim. Você tá entendendo? Eu sou capaz até de matar ele. Então, o conceito era muito fechado, mas isso mudou a tal ponto que hoje o urologista está se transformando no mundo todo com essa especialização de cirurgia robótica, o urologista, você vai ter duas categorias de urologista. O urologista de centro cirúrgico, de hospital, é aquele doutor que fica o dia todo operando doente e ele atende menos doentes. E tem o doutor urologista de consultório, e que hoje ele vai substituir o que é o ginecologista para vocês. É muito comum a mulher ter dor de cabeça e ligar para o ginecologista. É muito comum. Ela ter dor de dente. Doutor, eu posso tomar um remédio tal? É comuníssimo. E o que está acontecendo com o urologista é que o doente está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, o homem está imitando o que a mulher faz com o ginecologista. Então, por isso é que hoje o nome do urologista está mudando para o médico do homem. O médico é em Nova York, é nesses lugares mais sofisticados. Você diz, eu tenho o meu médico de homem, que é o meu Men's Health. Então, ele é muito comum em Londres, ou aqueles indivíduos mais sofisticados, não tem urologista, eu tenho o meu médico de homem, que é o lugar, ele, às vezes, com um clínico, ele não conversa coisas que conversa com a gente, né? Porque aqui é fim de linha, né? Aqui não tem... Fim de linha? Aqui o centro tem que... Ou ele conta aqui as coisas, ou então não vai contar para mais ninguém, né? Então, era o que acontecia antes desses remédios, do Viagra, de tudo. Nós não tínhamos recurso. Então, você ouvia o indivíduo dizer que não tinha ereção, que não conseguia ter vida sexual, e você não tinha remédio, dava uma vitamina, você sabia que você estava dando uma coisa assim que não ia resolver, e era muito comum, se o indivíduo podia, você mandava, era os anos 70, os anos 80, o must da psicanálise, da terapia, todo mundo fazia terapia, aí você mandava o paciente para terapia. 10 anos depois,
voltava o doente. E aí, fulaninho, o doutor lá te consertou? Ele disse, não, agora eu fiquei com outro problema. Além da ereção, eu fiquei sem dinheiro. Bom, então a gente tem que agradecer muito os medicamentos, né, que têm minimizado né, esses problemas todos. Ah, sim. Não, são remédios Casais. fantásticos. E você sabe que esses remédios foram descobertos por acaso, ainda tem mais essa, né? Porque o Viagra, na verdade, é um hipotensor, é um remédio para baixar a pressão. Mas o pesquisador percebia nos relatórios dos pacientes, lá embaixo no rodapé, se tem sempre um lugar para o paciente botar algum tipo de comentário. E ele colocava, olha, a minha ereção melhorou muito. Aí, depois do 10º, 20º paciente que ele leu aquilo, eu disse, eu acho que eu estou com ouro em pó aqui na mão, esse remédio para hipertensão é ruim, mas para ereção é muito bom. Então, uma descoberta fantástica, a Pfizer, né, fez o que fez, né? Mina de ouro, né, Paulo? É, mina de ouro. É um dos remédios, remédio do Vai, século. É o remédio do né? século, né? Mudou a vida das pessoas, né, Paulo? Mudou. Exatamente, Das exatamente. pessoas. Eu até estava, você falou na Pfizer, eu até queria te perguntar, eu sei que não é a sua área, mas como é que você está vendo essa questão das vacinas? Olha, eu tenho tentado escutar o máximo possível, mas tem tanta contaminação política que eu tô perdido. Ontem mesmo eu ouvi umas 2 horas, 1 hora e meia daqueles relatos todos da vacina de São Paulo, que estão. A verdade é o seguinte: Londres já está vacinando as pessoas. Aqui nós vamos ficar numa briga política que não tem sentido. A impressão que me deu ontem pela discussão é que o Dória forçou, o governador forçou, marcou uma data e disse, olha, se vocês não vacinarem, eu vou vacinar. E aí agora o governo federal teve que correr atrás. Mas eu acho que as vacinas vão ser importantes. A vacina é importantíssima, né? A gente não sabe a eficácia total, o quanto tempo nós vamos continuar imunizados. Quer dizer, nós estamos vendo pacientes que tiveram a doença, mas que estão tendo de novo, né? Isso tudo a gente está ouvindo. Mas aí a Margarete, que esteve aí com você, que é fantástica, deu as explicações muito interessantes. A Margarete é ótima. Foi ótimo mesmo. Agora, Paulo, com relação à reposição hormonal, o que é a reposição hormonal do homem? É igual da mulher? Quer dizer, a mulher foi exatamente, aconteceu a mesma coisa. A mulher aconteceu o contrário, na verdade. Se repunha muito em mulher. E aquilo dali aí começou a história do câncer de mama e tal, e os ginecologistas começaram a se fechar e contraindicar, e ninguém quer se arriscar. Então, se usava muito, eu me lembro dos ginecologistas dos anos 90, 70, toda paciente entrava na menopausa, no dia seguinte estava tomando um comprimido de estrogênio todo dia. Era comuníssimo isso, você deve lembrar, as pessoas mais velhas todas tomavam. É verdade. Tinha um ginecologista famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, a gente dele no outro dia eu vi uma doente dele aqui, que já faleceu há algum tempo, que toma até hoje o mesmo remédio que ele receitou. Ela não parou de tomar. Então, mas a campanha do câncer de mama, essa coisa toda, houve, todo mundo É. ficou com medo. E o homem não. O homem não fazia reposição porque ele já tinha um medo crônico que começa em 1949, quando o Huygens ganha um prêmio Nobel exatamente provando que a testosterona que quando você tirava os testículos e a testosterona do paciente, ele melhorava barbaramente do câncer de próstata. E ele ganha um prêmio Nobel em 49 com isso. E depois ele pegou uns 10 ou 15 pacientes com câncer de próstata que estavam praticamente bons com a retirada da testosterona, injetou testosterona neles de novo e todos morreram. Então Nossa, ficou uma caixa preta
a partir de 1949, que testosterona era igual a câncer de próstata. Até recentemente, quando uns trabalhos do Morgan Taylor em Boston, mostrando que não era bem assim, que aqueles doentes tinham morrido por outro motivo, porque eles tinham tomado o hormônio, mas eles estavam em zero. Eles estavam completamente zero. E se você fizer uma reposição em que o paciente não está em zero, está em níveis mais baixos, você pode fazer sem o menor problema, até em pacientes com câncer de próstata. Então, a mulher inverteu. A mulher passou a não tomar mais o hormônio e o homem teve essa facilidade. Então, melhorou tudo para a vida do homem, o Viagra, o hormônio, e a mulher ficou sem o hormônio, sem nada. Essa que é a verdade. Eu acho que o que vai ter que se criar, já se tentou, já vi alguma coisa, são os remédios que seriam o Viagra para a mulher, mas aí teria que ser para excitação cerebral, para que você tivesse o desejo, quer dizer, um remédio que te daria desejo. Né? Olha, Esse que seria o grande remédio para a mulher, sem dar o hormônio feminino para ela. Né? muito interessante. Agora, Paulo, eu também acho que as pessoas às vezes ficam pensando, a urologista é só para homem. E não é verdade, né? O urologista atende também mulheres e crianças. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É comuníssimo perguntar, mas você atende mulheres? Eu disse, claro, mulher tem rim, mulher tem bexiga, então ela tem que ser atendida aqui, não tem outro jeito. Então, quando vê uma mulher na sala de espera, às vezes o homem entra aqui e diz, ué, o que uma mulher vem fazer aqui no consultório? Eles não sabem. Então, tem essa ideia. A mulher é muito comum aqui, as incontinências urinárias, né? As mulheres que perdem urina é uma coisa desagradabilíssima e que tem, até dentro de certo ponto, um tratamento não muito complicado, não muito difícil. Tem tratamento cirúrgico, simples, e tem tratamento medicamentoso também muito eficiente. Então, elas podem se beneficiar muito indo ao urologista, nessa parte de perda urinária, que é muito comum. Quando tosse, quando ri, é comum. Eu tenho que andar com algum tipo de protetor. Aí você, numa fase inicial, você pode mandar fazer uma fisioterapia, fazer uns exercícios. Mas o remédio ou a cirurgia dão um resultado muito bom. Aliás, teve uma seguidora aqui que perguntou por que algumas meninas jovens têm incontinência urinária. O que acontece? Isso aí é o seguinte, essas mulheres nasceram, têm familiarmente uma diminuição de colágeno, e com isso a uretra delas começa a cair, como se elas tivessem mais idade. Então, aí e às vezes a gente vê famílias, quer dizer, a mãe, a filha, a neta, todo mundo com incontinência urinária e moça ainda, e não tendo filhos. Quer dizer, mulher sem filhos, teve filho. Agora ninguém tem filho de parto normal, mas quando tinha filho de parto normal, dava mais incontinência, porque a parte perineal era mais afetada, aquela musculatura. Mas hoje em dia todo mundo tem filho por cesariana, isso aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, essas doentes com incontinência urinária muito moça ou que nem tiveram filhos, a doença delas é outra, é uma doença do colágeno que a sustentação, que dá a sustentação da uretra. Paulo, e crianças? Como é que criança vai ao urologista? Criança, nós aqui temos a urologia dividida. Você tem urologistas já que fazem só urologia feminina, quer dizer, urologia da incontinência. Já tem urologistas, aqui mesmo no consultório, nós temos um, que é o Dr. Fábio, que faz a parte de urologia pediátrica. Mas eu acho que o que é mais importante para as moças que têm filhos ainda com 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, é entender a entidade da torção de testículo. Quer dizer,
testículo que torce, a criança tem uma dor muito grande, reclama muito, chora, e que você precisa dar um tratamento cirúrgico em menos de 4 horas, em menos de 6 ou 4 horas. Isso é muito importante. Olha, eu cansei de ver criança perder o testículo por conta de fim de semana. Ah, está no fim de semana em Petrópolis, está no fim de semana em Angra, e aí o menino reclamou, aí ninguém quer descer porque o menino está com dor no testículo, toma uma Novalgina, toma, deita aí, bota um gelo, e na segunda-feira a gente vai levar ele ao médico, segunda-feira o testículo dele está perdido. Então, é super importante as mães mais moças, que têm filhos ainda pequenos, saberem que existe a entidade da torção de testículo. Sem contar a parte do câncer de testículo. Assim como a mulher se examina, mama, é dada as orientações para que você mesmo faça o autoexame, o testículo é a mesma coisa. O tumor de testículo dá até os 30 anos, 30 e poucos anos, quer dizer, dá na pessoa jovem, 18 anos, 17, esse é que é o tumor de testículo. Aos 50, ninguém tem tumor de testículo. Então, tem que saber ensinar. Nos Estados Unidos é comum, nas escolas, algum médico comunitário e ensinar as crianças, as meninas a examinar a mama e os meninos a examinar o testículo, porque é um tumor que é de uma velocidade enorme, mata o doente em pouquíssimo tempo e é curável. É curável. Se você pegar, se o menino perceber e contar para o pai, olha, eu estou com um negócio aqui no testículo. Então, isso é muito importante. Né? Depois da adolescente. Né? Isso é um alerta muito importante, hein, Paulo? Então, as duas coisas, torção de testículo e tumor de testículo. Tumor de testículo é o adolescente. Tem que ter, normalmente é o adolescente. São raros os tumores de testículo de crianças antes da adolescência. Mas o tumor de testículo é 14, 15 anos, quer dizer, o menino, não deixar que o menino esconda uma massa testicular, que às vezes ele fica com vergonha de mostrar para a mãe, com 14 anos, 15 anos, e ele está com tumor de testículo. Eu fico imaginando você, quando recebe o paciente pela primeira vez, seja ele adulto ou criança, que você tenha que abrir assim, de uma maneira muito própria e afetiva e descontraída, porque os assuntos são sempre delicados. Você tem de abordar o paciente, Paulo? Márcia, eu já tinha até falado isso com você. Eu tenho uma inveja muito grande do jornalista. Vocês, jornalistas, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto e que aprecio, eu tenho um carinho todo especial pelo jornalismo. Não sei por quê. Desde pequeno eu li um livro, eu não sei se foi do Cronin, em que era um editorial de um jornal. O jornal me fascina muito, me fascinava muito aquelas máquinas de escrever todo, aquele pessoal com cigarro do lado, aquela cena me fascina até hoje, é engraçado. Eu gosto do jornalismo demais da conta. E não sei por que eu gosto da entrevista. Quer dizer, sempre eu era garoto, assistia, era o Gilson Amado, se não me engano, que fazia um programa de entrevista. Foi um dos primeiros programas de entrevista da televisão, Márcia. O Gilson Amado, que era uma entrevista, ele entrevistava muito bem, como você também entrevista muito bem. Então, a consulta começa com uma boa entrevista, onde você deixa o paciente falar. Você não pode ser organicista demais e dizer, senão você ou então aqueles consultórios americanos que você entra com aquela prancheta e enche, você fuma, você não fuma, você não sei o que lá, o cara quando pega aquilo diz, se eu tomo esse remédio, entra o próximo. Né? Porque foi tudo respondido em múltipla escolha, né? Café, é muito pouco coisa. Isso é péssimo, né? Eu acho que a entrevista é muito importante. Como você... Isso vocês jornalistas sabem, a forma como abordar na entrevista e conseguir as respostas, né? Isso daí é interessante. Então, eu acho que o mais importante é isso, é você
tem especialidades em que você já imaginou você ser um proctologista se você não tiver uma relação médico-paciente boa? É muito complicado, né? O próprio ginecologista. Essas três especialidades, gineco, procto e uro, normalmente é difícil você ter um urologista, um proctologista mal-humorado ou com pouca condição. Eu, aqui no Rio, tinha um proctologista que era fantástico, era a melhor relação médico-paciente que eu já vi em toda a minha vida, e eu aprendi muito com ele, era proctologista, mas é uma arte aquilo, você nasce com aquela vontade de entrevistar. Quer dizer, o melhor médico não é o que sabe mais, Márcia. O melhor médico é o que é interessado no doente. Se eu tiver que escolher entre um médico que sabe tudo e um médico que é interessado, que tem conhecimento básico, evidente, mas que é interessado no doente, esse aqui é meu médico. Porque, na verdade, você era como quem falava muito isso era o Ivo Pitangui. Disse, Paulo, dois pianistas tocam exatamente igual. Eles batem na tecla exatamente na mesma hora. Como é que, aí ele me perguntar, como é que um toca melhor que o outro? Aí que o Ivo era muito interessante, né? O Ivo, eu aprendi, eu, eu aprendi demais com ele, que ele me viu desde garoto e meu pai trabalhou com ele durante muitos anos. Eles começaram a vida juntos. Papai, inclusive, faz parte de um capítulo do livro dele. Então, é muito interessante as histórias. E o Ivo gostava muito. Paulo, você tem tanta história, você ficou de contar algumas hoje para a gente. As histórias, eu acho que eu falei isso até com você, com o Cláudio, a vontade que me dá é escrever se a minha sala de espera falasse. Porque acontece coisas incríveis, é muito interessante. É uma sala de espera com várias pessoas de vários matizes e com problemas completamente diferentes um do outro e que vivem em lugares completamente diferentes do outro. Então, você pode colocar um corretor zoológico junto com o ministro do Estado ou com dois banqueiros que marcavam 4 consultas para poderem conversar e não ter ninguém para incomodar eles. Então, aqui tem de tudo. Tem pacientes que vêm disfarçados. Nós tivemos aqui uns que vinham disfarçados porque tinham problemas de serem achados e não podiam. E as secretárias chamavam eles pelo nome e falavam, menina, como é que você está me conhecendo se eu estou disfarçado? Vai disfarçado o quê? De chapéu? Bigode, chapéu. Uma vez aqui foi uma muito interessante. Quem era um artista que fazia a vida do Getúlio Vargas aqui no Catete, né? E fazia uma peça, Márcia. Eu acho que uma peça, não sei o nome dele, eu estou lembrado. E ele veio a caráter, ele passou mal e tal, e veio a caráter ao consultório. Aí aquilo foi uma cena muito engraçada, todo mundo olhando. Eu acho que ele estava vestido de Getúlio Vargas, é uma coisa assim. Quem é? Eu estou querendo lembrar. Era uma peça que tinha na. Eu me lembro dessa peça, não sei quem é o ator, realmente não sei quem é. E você também tem casais muito idosos que vão ao seu consultório querendo soluções mágicas, né, Paulo? Tem casais idosos interessantíssimos, Márcia. Aqui a gente aprende demais com o doente, é uma barbaridade, porque eu sou você amanhã. Nessa cabeça. Tem paciente que a consulta eu que tinha que pagar para ele, porque eu aprendo demais da conta. Você pega um casal aqui de 90 anos, os dois com 90 anos, e querendo que fosse colocada uma prótese. Então, isso é interessantíssimo. A forma como eles vivem. É interessante que casais sem filhos
Isso é muito interessante, eu já percebi isso aqui. O casal sem filhos fica extremamente ligado. E eles vivem, um e outro sim, mas eles normalmente vivem muito bem entre eles, né, durante longos e longos anos. É uma constatação que eu tive aqui no consultório. Mas a sala de espera a gente quando você tem determinadas especialidades que devem ser muito repetitivas, né? Aham. Não sei, eu acho que sim. Não sei como é que é ser um gastroenterologista, não tenho ideia. Como é que é ser um neurologista, também não tenho a menor ideia. Um ortopedista deve ser interessante. Mas o urologista, se você trata da criança, quer dizer, com doenças da criança, doenças da mulher, doenças do homem, sexualidade, os tumores, todos os tumores, uma coisa que é pouquíssimo sabido, quer dizer, nós é que tratamos a intersexualidade, todos aqueles pacientes que nascem com sexo ambíguo. Quer dizer, isso tudo é dificílimo que você tenha uma abordagem psicológica, saber se ele vai virar menino, se vai virar menina. Essas cirurgias já tem especialistas, urologistas que fazem essas cirurgias complicadíssimas. A cirurgia de transexual, eu fiquei certa vez na Espanha, em Vigo, com um urologista que fazia só a parte de transexualidade em Barcelona. E os pacientes dele tinham que ficar um ano em tratamento psiquiátrico. Normalmente vinha da França, eram aqueles travestis que vinham da França. Eles ficavam em tratamento psiquiátrico para saber se era aquilo mesmo que eles queriam e depois eram operados. Eu assisti esse cirurgião operar, ele era uma coisa fantástica, ficava perfeito, você era um artista, um artista. Eu fico imaginando, e isso, que agora, cada vez mais, esse assunto está em pauta, né, Paulo? E, Nem tem e até dúvida. crianças mais jovens, como é que é aí essa história das crianças em relação a isso? Você falou que muitas vezes a criança nasce já com o sexo indefinido, É mas isso, também é, optam mais tarde, né? isso é complicado, Márcia. É genitália ambígua, onde você vai ter que escolher. Aí tem toda uma legislação e uma ética para que isso seja feito, para que seja escolhido se que sexo vai ser escolhido, qual é o sexo psíquico da pessoa. Isso é complicado, Márcia, é complicado e tem já especialistas que fazem só isso e que fazem isso muito bem aqui no Rio de Janeiro. Já tem gente fazendo isso muito bem. E é uma decisão complicada, eu fico imaginando. Muito, muito. Tem que ser, o indivíduo tem que fazer só aquilo. É muito específico. Entra genética, entra a parte de psiquiatria toda no meio, entra a parte legal, né? Tem uma parte médico-legal em cima disso. É muito complicado. Bem complicado. Agora, Paulo, tem uma história que eu também achei adorável, que tem um paciente seu que tem 88 anos, que tem a mãe de cento É, e oito é, anos. Eu ele achei uma coisa incrível. Essa hora ele deve estar com 89 e a mãe com 109. Eu não acreditei quando ele me disse: Olha, eu vou ter que ir embora porque eu tenho que ir na casa da minha mãe. Aí eu olhei a idade dele e disse: Pô, ele tem quase 90 anos. Você tem mãe? Eu disse: Tenho. E é enjoada pra caramba. Se eu não for lá, ela fica em cima de mim. Então, E ele era o mais velho e todos os outros mais moços tinham morrido. Ficou ele e a mãe. Quer Ele, dizer, ela teve ele com 20 anos, na verdade, né? Que ele já tinha 108, ele no 88, essa era a eu idade nunca que te se tinha. contar uma coisa dessa, Paulo. Nunca. Então, todo dia você se surpreende com as pessoas. Se você consegue desenvolver a arte da entrevista, a arte aqui é da entrevista, é o que você consegue puxar do paciente. Se você não tiver afim, você fica burocrático. Ah, está aqui, está bom, teu exame está ótimo, tá, deita aqui, senta, entra o próximo.
Agora, se você gosta daquilo, a entrevista é fantástica. É Entrevista delicioso. fantástica foi a nossa aqui hoje, Paulo, que eu É, te agradeço. esse é meu assessor de imprensa aí, o Cláudio deve estar vendo isso, hein? Ela tá vendo. Vai ser meu assessor. Tá ótimo, Márcia. Olha, Paulo, muito obrigado pela nossa entrevista live. Foi super esclarecedor com relação à criança, às mulheres, à reposição hormonal masculina. Foi super bacana. Muito obrigada, Paulo. Você tem uma... Obrigadíssimo, obrigadíssimo a você pelo convite. Muito obrigado. Tudo de Obrigada, bom. Paulo. Boa Uma boa... noite. Tchau, Obrigada. Tchau. tchau. Gente, vocês viram, né? O Dr. Paulo Rodrigues aqui explicou coisas incríveis, mostrou como a gente tem que estar atento a certas coisas, né? E a sexualidade, incrível, né? Da mulher tem que ser psíquica. Bom, obrigada a vocês. A gente vai me despedir e nós vamos falar na sexta-feira com a doutora Lúcia Oliveira sobre a questão toda da digestão, os problemas digestivos da Covid. Tá bom? Uma boa noite para vocês, gente.